Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Está escrito assim a palavra. Aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Espírito Santo, eu quero pedir mais uma vez graça para ministrar a tua santa palavra. Ajuda-me, Espírito Santo. Não seja mais a minha, seja a sua voz falando aqui neste lugar. E quero pedir também que haja uma aplicação personalizada da tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém, irmão? O tema da palavra de hoje é quando o Espírito Santo veio. Quando o Espírito Santo veio. Ou o dia que o Espírito Santo veio. Grava isso aqui. O dia que o Espírito Santo também. O dia que o Espírito Santo veio. O dia que alguém recebe o Espírito Santo marca a memória para todo sempre na vida de uma pessoa. Não tem como esquecer o dia que alguém recebe o Espírito Santo. É um dia inesquecível. A vida é completamente transformada. Coisas maravilhosas começam a acontecer na vida daqueles que recebem o Espírito Santo. E é o que a gente precisa entender, que o Espírito Santo foi uma promessa. E quando Jesus veio à terra, ele reafirmou esta promessa. O Senhor Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos. Eu vos enviarei outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Essa palavra outro dá a ideia de outro com as mesmas características. Jesus está dizendo, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador, alguém que tem as mesmas características que eu tenho, e este vai ficar convosco para sempre. Todo cristão precisa receber o Espírito Santo, e toda pessoa recebe o Espírito Santo no momento que ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo começa a habitar na vida dela. Só que o que Jesus queria era muito mais do que isso. O que Jesus queria para os cristãos, os primeiros apóstolos, os seus primeiros discípulos, era muito mais do que isso. O que Jesus queria é que eles fossem revestidos de poder. E hoje nós temos muitos cristãos na igreja que têm o Espírito Santo, mas nunca foram revestidos de poder. Nunca receberam o batismo no Espírito Santo. E muitos não receberam ainda porque não entenderam como que se recebe o Espírito Santo. Como que se recebe este empoderamento do Espírito Santo. Esse revestimento do Espírito Santo. Mas eu te digo com certeza absoluta, irmão, no dia que você recebeu o batismo com o Espírito Santo,
você vai saber, a sua família vai saber, os seus filhos saberão, a sua vida será tão modificada, tão transformada, que todos vão perceber um dia antes e um dia depois que veio o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo é algo tão importante, mas tão importante, que a Bíblia diz que Jesus dá uma missão para a sua igreja, seus discípulos. E a missão foi essa. Marcos capítulo 16, versículo 15. Bota na tela, por favor. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Versículo 17. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso que é promessa de Deus para a nossa vida. É uma missão de Jesus para mim e para você. Mas Jesus olha para os discípulos e diz: vão, faça as obras. E João capítulo 14, versículo 12, o Senhor Jesus diz assim: na verdade vos digo, que se vocês crerem em mim, vocês também farão as obras que eu faço. João 14, versículo 12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o meu Pai. Jesus está dizendo que você também fará as mesmas obras que ele fez aqui na terra. Olha que bonito. Então, se Jesus curou, você também vai poder fazer a mesma coisa. Se Jesus expulsou demônios, você também vai expulsar demônios. Se Jesus consolou, você também vai poder consolar alguém. As mesmas obras que ele fez, e obras ainda maiores, você também poderá fazer. Mas quando Jesus fala isso, ele chama os seus discípulos e diz assim, Lucas capítulo 24, 49. Ficai na cidade de Jerusalém, eis que vos envio. Pode dar uma versão RC, por favor, filho. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Observe que ele manda ir, mas ele também diz: não vá enquanto você não for revestido de poder. Ele está dizendo: vocês serão revestidos de poder. Quando a gente vai para o texto de Lucas, de Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Observe que ele está dizendo: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Observe que o Senhor está fazendo promessas. Ele está fazendo promessas. Então, quando Jesus volta aos céus, e minutos antes de voltar aos céus, ele faz mais uma promessa. Olha o que ele diz. Atos capítulo 1, versículo 4. Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai. Presta atenção, irmão. Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai. Vou repetir mais uma vez. Mas esperai.
Ô irmão, aqui está o negócio. Porque a gente não gosta de esperar. E se naquela época os discípulos não gostavam de esperar, hoje, com a nossa geração, sociedade cada vez mais acelerada, a gente não gosta de esperar, gente. A gente não gosta mais de um restaurante, sabe? À la carte, que você pede e tem que passar lá 40 minutos esperando. Não. A gente gosta do fast food, que já chega, botou no prato, comeu rápido. A gente gosta de coisa rápida. A gente não gosta de esperar. A gente vai para o dentista e você fica esperando lá, você fica inquieto, irritado. Você vai no médico, e quantas vezes eu vi isso acontecer, né, Fabrício? Quantas vezes? O paciente chega, o cara está mal, o cara precisa de ajuda, de intervenção médica, mas só porque a fila estava grande, não foi culpa do médico, sabe? E ele está mal, ele prefere ir para casa mal do que esperar. Ei, irmão, escuta uma coisa. Com Deus, você vai precisar esperar. Com Deus não adianta ser apressadinho ou apressadinha. Se você quiser o cumprimento da promessa, você vai precisar agora escute. A pergunta é: o que é que eu preciso fazer enquanto espero? Que alguns, enquanto estão esperando, ficam ociosos. Não é para você ficar ocioso enquanto espera. Vou aprender aqui na palavra. Você não pode ficar ocioso enquanto espera. Você também não pode perder a esperança enquanto espera. Pastor, o que foi que os discípulos fizeram enquanto esperavam? A Bíblia diz que eles estavam orando. Jesus foi assunto aos céus no 40º dia após a Páscoa. E Jesus fala assim: esperai a promessa do meu Pai. Esperai a promessa do meu Pai. E a promessa era o derramamento do Espírito Santo. Esperem a promessa do meu Pai. E o texto de Atos capítulo 1, versículo de número 5, diz assim: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus me deu uma dica: olha, não vai demorar. Dentro de poucos dias a promessa vai se cumprir. Vocês só vão precisar esperar. E a Bíblia diz que eles partiram para Jerusalém e estavam esperando. Esperaram um dia, esperaram 2, esperaram 3. Só que os discípulos entenderam o que é que eles precisavam fazer para que a promessa se cumprisse. O que é que tinham que fazer? Pedir. Porque Jesus já havia explicado isso para eles lá atrás. Lucas capítulo número 11. Quando Jesus está ensinando para eles o que é que eles tinham que fazer enquanto esperava, eles tinham que pedir. Eles tinham que pedir o Espírito Santo. Capítulo 11 de Lucas, se você observar lá, versículo de número 13, diz assim, versículo 9 diz assim: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e se abrirá a vós, porque qualquer que pede, recebe. Qualquer que pede, recebe. Qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, a porta se abrirá. Qual é o pai que dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou se pedir ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, os discípulos sabiam
que eles iam precisar pedir enquanto esperavam. Aí o texto diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, e aqui é 50º dia após a Páscoa, ou seja, 10 dias após Jesus ter sido assunto aos céus, eles começaram a orar o primeiro dia, a resposta não veio. Orou o segundo dia, a resposta não veio. Orou o terceiro dia, a resposta não veio. Mas ele mandou esperar. Então eu vou continuar orando. Orou o quarto dia, a resposta não veio. Orou o quinto dia, a resposta não veio. Eu vou orar o sexto dia, mas a resposta não veio. Nesse interim, a Bíblia diz que alguns começaram a desistir. O apóstolo Paulo diz que tinham quase cerca de 500 irmãos que viram Jesus. E à medida que o tempo foi passando, alguns foram desistindo. Eles não perseveravam. Mas a Bíblia diz, Atos capítulo 1, versículo 14, que alguns perseveravam na oração. Atos capítulo 1, versículo 14, olha o que diz a palavra: todos estes perseveravam juntos em oração. Eu gosto desse negócio, porque você pode orar sozinho. Claro, Tiago capítulo 5, versículo 16 diz que a oração feita por um justo pode ir muito seus efeitos. Mas você vai observar que todas as vezes que o Espírito Santo veio e fez um rebuliço em uma cidade, em um povo, eles estavam orando juntos. Observe que a maior dificuldade hoje da igreja é orar junto. Orar junto. A gente tem facilidade para fazer qualquer coisa junto, menos orar juntos. Observe que é difícil para um casal orar junto. Observe que é difícil para uma família orar junto. Observe que é difícil para um ministério orar junto. Observe que é difícil para a igreja orar junto. Agora escute, a Bíblia diz que todos estes perseveravam juntos em oração e súplicas. Eu gosto desse negócio, irmão. O que é súplica? Súplica é pedindo. Eu vejo Pedro orando: Senhor, enche-nos do teu Espírito, reveste-nos de poder. Senhor, dá-nos o teu Espírito. Senhor, cumpre a tua promessa. Senhor, eu quero fazer a sua obra. Senhor, que dia que tu vais cumprir essa promessa? Senhor, nós estamos esperando. Senhor, eu creio na sua palavra. E ele estava ali orando. O interessante é que as orações desses discípulos não é com a maioria das nossas orações. Porque a maioria de nós, quando vai orar, é só me dá. Cada coisa que pouco valor tem. Que carro, casa, apartamento, essas coisas tem pouco valor diante da beleza, da grandiosidade de você receber o Espírito Santo. O maior bem, o maior tesouro, a maior riqueza que você possa receber na sua vida é o revestimento de poder que vem quando o Espírito Santo desce sobre você. Não tem nada que se compare a um cristão cheio do Espírito Santo. Escute uma coisa. Olha, entre escolher toda a riqueza da terra, todo o ouro da terra, e ser cheio do Espírito Santo, se fosse para escolher um ou outro, eu diria assim, fique com a sua riqueza, eu quero o Espírito Santo. Se alguém fala assim: pastor, você tem aqui uma BMW X5 0km, você prefere essa BMW ou o Espírito Santo? Fique com a sua BMW, eu quero o Espírito Santo. Pastor, tem toda a fama do mundo, você prefere o quê? Eu quero o Espírito Santo. Existe a promessa na palavra, Isaías capítulo 44, verso 2, se não faz memória: porque derramarei água sobre o sedento. Derramarei água sobre o sedento e rios de terra. 43, versículo 2. Porque derramarei água sobre o sedento. Não. Então, é o 45, então, Jesus.
esse texto para você. 44:2 não, é o 3. Memória fotográfica. Eu sei onde é que está escrito na minha página aqui. É para o senhor ler, abrir para a minha versão. Está aqui, ó. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. Sabe quando é que você recebe o Espírito Santo? Quando o Espírito Santo é para você, sabe, algo parecido com água quando está sedento. Irmão, quando você está com sede, olha, você não quer guaraná, você não quer suco, você só quer uma coisa, só quero água. Ei, irmão, no dia que você entender que o Espírito Santo é o maior tesouro que você pode receber de Deus, as suas orações, sabe, você vai investir muito mais tempo orando pelo Espírito Santo. Dá-me do teu Espírito, enche do teu Espírito, eu quero receber o teu Espírito. Batiza-me com teu Espírito Santo e com fogo. Me batiza com teu Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles estavam orando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. A Bíblia diz que eles perseveravam juntos. Eu preciso encorajar você, irmão, a perseverar. Porque a maioria de nós tem o nosso nível de perseverança muito baixo. A gente começa a orar por uma causa, se a resposta não vem, a gente desiste. A gente começa a orar por uma promessa, porque se cumpre a promessa, e se a promessa não se cumpre, a gente desiste. Eles oraram 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Ei, você precisa aprender a orar até a resposta chegar na sua vida, irmão. Você precisa começar a orar, até você receber o Espírito Santo na sua vida. Você precisa orar e não parar de orar. Lucas capítulo 18, Jesus nos ensina a parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer, nunca desanimar. Ele compara uma viúva, ele conta a parábola de uma viúva que foi bater na porta de um juiz iníquo. E o juiz iníquo não queria atendê-la, mas só porque a mulher insistiu. Escute, só que ela bateu. Ali alguém está determinado a receber a resposta. Eu só quero essa resposta. Eu quero essa resposta. Ela bateu até a porta se abrir. Aí Jesus diz assim: se esse juiz iníquo ouviu e atendeu o pedido de uma mulher, ele sendo mal atendeu o pedido de uma mulher, imagina Deus que é bom. Ei, se você pedir o Espírito Santo, ele será derramado sobre a sua vida abundantemente. Mas a gente precisa aprender a perseverar. E os discípulos perseveraram 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. E a Bíblia diz, versículo 2, que de repente, no 50º dia, o dia de Pentecostes, a Bíblia diz que estavam todos assentados, reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, encheu toda a casa onde estavam assentados. Eu gosto desse negócio aqui, olha. Eles estavam orando. E de repente, ei, irmão, as coisas com Deus é de repente na vida daqueles que perseveram orando. Vou repetir mais uma vez. As coisas com Deus é de repente se você perseverar orando. Agora escute, é de repente para quem está de fora. Para você estar esperando, ei, pode até parecer que está demorando. E quando você menos espera, chegou. Ei, na verdade você já vinha orando, vinha acreditando, vinha aplicando fé. Senhor, o Senhor diz na tua palavra, cumpre a tua promessa, Senhor, cumpre a tua promessa, Senhor, cumpre a tua vontade, Senhor. E vinha orando, e a Bíblia diz que de repente, ô irmão, receba essa palavra em nome de Jesus. Não perde a esperança por nada, porque o de repente de Deus vai acontecer na sua vida. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na prisão. Oh, glória a Deus. Eu não sei há quanto tempo você aguarda o cumprimento de uma promessa.
Não sei há quanto tempo você espera que uma porta se abra. Não sei há quanto tempo você espera uma cura, uma libertação. Ei, mas eu tenho uma boa notícia do céu para te dar aqui nessa tarde, nessa noite. Ei, o de repente de Deus vai acontecer na sua vida. Mas você precisa perseverar orando, orando, orando. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o que, pastor? Orando, orando, orando. Um orava e outro cantava, um orava e outro cantava. E os outros presos escutavam. Eu gosto desse detalhe aqui, irmão, porque essa é a oração do clamor. Sabe? É a oração que tem um momento que você pode até orar baixinho, tal, ali meio comportadinho, sabe? Que aquele crente comportado orando. Ei, não. Paulo e Silas está todo dolorido, foi machucado, tomaram uma surra. Mas a Bíblia diz que os outros presos os escutavam. Ai, irmão, sabe o que está faltando mesmo na sua vida? Clamor. Clamor. Ah, pastor, mas se eu clamar vai escandalizar. Escandalizar coisa nenhuma. O que escandaliza é pecado. Ei, o que escandaliza é pecado. Pecado escandaliza. Poder de Deus não escandaliza. Teu clamor não escandaliza. Pode até incomodar, mas escandalizar não escandaliza não. O problema é que você vai orar, sabe, o tempo todo comportadinho. Esse teu Espírito, Jesus. Não. Tem que abrir a boca. Tem que dar glória a Deus em alta voz. Tem que louvar em alta voz. Tem que cantar em alta voz. Tem que exaltar em alta voz. Em alta voz. Em alta voz. Sabe qual esse irmão está perto de você e diz assim: eu vou abrir a boca hoje, irmão. Se por acaso você ficar incomodado, você sai de perto de mim. Fala aí, se por acaso você ficar incomodado, sai de perto de mim. Mas eu vou abrir a minha boca. Eu vou abrir a minha boca. Só você que vai abrir a boca. Eu quero te pedir agora que você faça 30 segundos de glória a Deus. Glória a Deus. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, eu tenho vergonha, então não recebe nada. Não. Você vai voltar para casa seco, porque não quis abrir a boca. Com Deus é assim, meu filho, tem que abrir a boca. Eu quero ser cheio, abre a boca. Eu quero que a promessa se cumpra, abre a boca. Eu quero que a posse se abra, abre a boca. Eu quero um milagre, abre a boca. Ninguém recebe nada de Deus de boca fechada. Aleluia, aleluia. É por isso que crente que entende o evangelho não fica calado. Eu vou clamar até que os céus. Olha que esse louvor. Eu não vou descansar até que os. Eu vou. Me ajuda. Eu não vou descansar. Cadê a banda? Até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Escute aqui. Existe um espírito maligno que amordaça a boca das pessoas.
Então, nossa, existe um espírito, um espírito mudo que tranca a boca das pessoas. Mas eu declaro na autoridade do nosso Jesus que haja o que houver, venha o que vier. Aqui, nossa irmã Mônica, nossa irmã Caprini, bateu o carro, arrebentou tudo, sabe? Ei, o carro novinho que Deus deu a eles. E agora eles vão fazer o quê? Abrir a boca. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Agora escute. Olha o que acontece quando você abre a boca e começa a clamar. A Bíblia diz que os outros presos escutavam Paulo e Silas orando, clamando. Eles estavam orando em alta voz. Só que a Bíblia diz que de repente, versículo número 26 a 16, de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão começou a sacudir. Abriram-se todas as portas. Oh glória! Abriram-se todas as portas. Se tu soubesse o que está acontecendo aqui no mundo espiritual, enquanto você abre a boca para clamar, abriram-se todas as portas. Pastor, mas eu estou machucado. Clama. Pastor, a porta fechada. Clama. Pastor, existe uma limitação. Clama. Pastor, está tudo amarrado. Clama, 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 clama. A Bíblia diz que de repente todas as portas se abriram e foram soltas as correntes de todos. Ei, o Espírito Santo chegou naquela cadeia. Ei, e todas as portas se abriram. Ei, o Espírito Santo já chegou aqui neste lugar. E quando o Espírito Santo chega, a Bíblia diz que houve um ruído, um barulho. Não tem como um crente cheio do Espírito Santo ficar parecendo uma múmia, não. Eu vou te dar mais 30 segundos sem abrir a boca, só para glorificar o nome de Jesus. É só você que crê nessa palavra, meu irmão. Existe um mistério enquanto você abre a boca. As muralhas caíram quando o povo deu um brado. As muralhas caíram quando o povo deu um brado. Abre hoje a sua boca em nome de Jesus. Para quê, pastor? Para dar glória a Deus. Glória a Deus. Está liberado. Está liberado glória. Está liberado glória. Está liberado a mídia de adoração. Sim, 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 sim. Venha Espírito Santo sobre nós. A tua palavra diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Porque todos estão com a boca aberta, clamando, perseverando, orando. Clamando, perseverando, orando. Venha Espírito Santo, venha Espírito Santo. Venha Espírito Santo. Venha Espírito Santo. Venha Espírito mais Santo. uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com a natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Aviva a luz, aviva a luz, Senhor. Uma coisa, ei, todos foram cheios do Espírito Santo. Eu gosto disso, sabe o que é? Não ficou ninguém de fora. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. A unção está na tua vida, irmão. Vai tocar no que está na sua direita, vai tocar no que está na sua esquerda. Todos foram cheios do Espírito Santo. Não importa se você chegou aqui fraco, forte, abatido. Ei, ei, todos foram cheios do Espírito Santo.
todos foram cheios do Espírito Santo. Eu quero que você comece a orar aqui agora. Comece a orar aí agora. Comece a orar, vem Capim. Comece a orar. Nosso irmão Capim vai estar louvando ao Senhor. Eu quero que você comece a orar, comece a orar, comece a orar. Eu vou te dar alguns minutos para você orar. Vou te dar alguns minutos para você orar. Comece a orar em nome de Jesus. Comece a orar em nome de Jesus. Comece a orar, comece a orar. Comece a orar. Oh, eu quero abrir a sua boca para orar. Não para de orar, não para de orar. Não para de orar. Se você puder, abra sua boca e exalte a Ele, exalte a Ele. O Espírito Santo vem. Já está aqui. Já está aqui. Já está aqui. Se você vai estar com o Espírito Santo, flua agora. Se você não é, receba agora o poder do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba a unção do Espírito Santo. Receba a unção, receba a unção. Receba a unção, receba a unção. Receba a unção, receba a unção. Receba, 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 receba. Receba poder, receba poder. Receba poder, meu filho. Pastor, estou fraco. É você mesmo que precisa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não veio para quem é exaltado, quem que acha que é forte, não. O Espírito Santo veio para você que é fraco. Pastor, cometo pecado é para você mesmo, meu filho. Pastor, tem umas incredulidades no coração, é para você também. Receba em nome de Jesus o Espírito Santo. A sua vida nunca mais será a mesma a partir de hoje. Nunca mais será a mesma a partir de hoje. E só você que quer o Espírito Santo de verdade, de verdade. Coloca as duas mãos para os céus. As duas mãos para os céus. E você durante 30 segundos vai fazer uma oração aí sincera. Enche-me o teu Espírito, enche-me o teu Espírito. Fecha os olhos, começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar. Começa a orar em nome de Jesus. Começa a orar em nome de Jesus. Peço ao Senhor para que você seja cheio do Espírito Santo agora. Aleluia. Isso, levante sua voz, pede a Ele. Pede a Ele. Peça a Ele. Levante sua voz, levante suas mãos, levante a Ele agora. Faça seu pedido hoje. Aleluia. Aleluia. Vem Espírito Santo como a corrente de águas. Leva tudo que é mal e lava-nos hoje. Lava-nos hoje. Vem Espírito de Deus, como a corrente de água. Desce sobre nós a tua bênção. Erga sua voz, cante. Vem Espírito de Deus, como a corrente de água. Vem inundar o ser. Oh, vem, desce sobre nós a tua bênção. Tua presença, Senhor, quero sentir.
aleluia, 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 aleluia. Enquanto você respirar, você vai estar adorando ao Espírito Santo. Enquanto você viver sobre a terra, você vai estar servindo ao Espírito Santo. Enquanto você estiver sobre a terra, Jesus Cristo será o Senhor da sua vida, o dono da sua vida. Nessa noite o Espírito Santo está convidando você a entregar-se totalmente a Ele. Jesus já te chamou algumas vezes e você resistiu. Você algumas vezes resistiu à voz do chamado dele na sua vida. E você vinha se escondendo atrás de algumas desculpas de quando eu consegui abandonar tal e tal e tal coisa, então eu me arrependo e venho para Jesus. Ei, você sozinho não consegue ser livre. Só Jesus pode te libertar de toda maldição hereditária, de todo espírito familiar. Só Jesus pode te libertar de toda cadeia espiritual. Só Jesus pode te libertar de todo o pecado. Só Jesus pode te libertar de todo desespero, aflição, angústia, dor. Só Jesus pode te libertar. A palavra diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E hoje o Espírito Santo está te chamando. E eu declaro sobre a tua vida: você está livre para sair do seu lugar e vir no altar receber Jesus como teu Senhor e Salvador. Eu quero que você faça isso aqui agora, porque hoje é o dia de salvação. Ele está te chamando hoje. E se você vir e clamar por Ele, as cadeias cairão. Deus te abençoe, minha filha. Você está dizendo um sim ao chamado dele. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você também, filho? Deus te abençoe. Já chegou aqui a terceira pessoa para Jesus. Deus te abençoe. Aonde está aqui a quarta pessoa para Jesus? Ele está te chamando. E você precisa dizer um sim para Jesus hoje aqui. Você precisa dizer um sim ao chamado dele aqui. A palavra diz: se hoje ouvires a minha voz, não me endureça o coração. Ele está te chamando. Sai do seu lugar e vem aqui no altar, que eu quero orar por você aqui agora. Jesus te ama do jeito que você está. Você não precisa se preparar para receber Jesus. Não. Você vem do jeito que você está. Ele te cura, Ele te liberta, Ele te perdoa, Ele te transforma. E quando você vem para Jesus, Ele coloca em você o Espírito Santo. Há mais alguém nessa tarde que deseja receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Ei, escuta uma coisa. Eu quero que a igreja esteja orando: Senhor, salva mais um, Jesus. Salva mais um, Jesus. Salva mais um, Jesus. Eu quero que toda a igreja esteja orando junto agora. Ei, é salvação. É a salvação em Cristo Jesus. Você orou e Jesus respondeu. Já está aqui, mas um casal abençoado. Deus abençoe. Hoje é o dia que a salvação chega na tua casa, meu filho. Hoje tem salvação para a tua casa, minha irmã. Aleluia. Salva mais um, Jesus. Você pode orar comigo mais uma vez? Jesus, salva mais um. Tem mais alguém que Jesus quer salvar hoje aqui? Tem mais alguém que Jesus quer salvar? Tem mais alguém que Jesus quer salvar? Pode vir. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Hoje tem salvação para a tua casa. Hoje tem salvação para a tua vida. Receba agora em nome de Jesus. Eu quero que a igreja esteja orando: Jesus, salva mais um, Jesus. Eu quero que toda a igreja esteja orando junto: salva mais um. Tem salvação para a tua casa hoje. A tua família será alcançada através da sua decisão de seguir a Jesus. Está tudo difícil? Tá. Está tudo fechado? Tá. A maldição vem acompanhando você e alguém da sua família? Tá. Mas Jesus se fez maldito por nós lá na cruz. Eu quero que a igreja esteja orando, porque cadeias estão sendo quebradas enquanto você está orando. Jesus, salva mais um aqui nessa tarde, Jesus. Salva mais alguém nessa tarde, Jesus. Salva mais alguém nessa tarde. Eu declaro em nome de Jesus que você está livre para fazer a sua decisão hoje. Não é dia de protelação, hoje é dia de decisão. Eu vou repetir mais uma vez isso: não é hora de protelação, é dia de decisão.
Decida hoje se entregar a Jesus. Decida hoje vir para Jesus. Ele está te chamando porque quer salvar a tua alma. Você está livre, meu filho, em nome de Jesus. Ricardo, deixa eu orar vocês. Jesus, eu quero abençoar a vida do teu filho agora, Senhor. Que o Espírito Santo, o Espírito de vida, flua agora na sua mente e seu coração. Toca na mente desse casal, Senhor. Enche eles com a tua graça, Senhor. Eu quero te pedir da mesma forma que o Senhor fez na casa de Zaqueu, que chegou salvação, chegou arrependimento, chegou libertação para aquela casa. Faz assim também nessa casa. Que aonde houver trevas, eu declaro que haja luz, que haja luz, que haja luz, que haja luz, que haja luz. Eu repreendo todo mal agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam livres, em nome de Jesus. Pai, eu quero te apresentar, Pai, essas 4 vezes aqui no altar, Senhor. Receba agora o toque do Senhor, receba o toque do Senhor, receba o toque do Senhor e sejam livres, sejam livres, sejam livres, sejam livres, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja confirma com amém. Coloca a mão assim no seu coração, por favor, queridos. Isso, a mão no seu coração. Repete comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me lava e me purifica com o teu sangue. Eu rejeito toda maldição, eu rejeito todas as trevas, eu saio do poder de Satanás e venho para o poder de Deus. Eu saio das trevas e venho para a luz. E a partir de hoje, com a minha boca, eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Obrigado, Jesus. E esse Espírito Santo, tu és bem-vindo na minha vida. A igreja pode dizer amém. Vamos para a palavra de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, queridos, pela sábia decisão. Vocês disseram sim para Jesus. A gente quer anotar o nome de vocês aqui rapidamente. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar para o seu retorno. Senhor, leva o teu povo em paz para os seus respectivos lares. Nos dá uma semana de paz e de vitória no nome de Jesus, Pai. Eu peço uma semana de paz e de vitória. Eu peço a semana de paz e de vitória para os teus filhos. Que as portas se abram sempre à vida deles, meu Pai. Em nome de Jesus. Também quero te pedir que o teu Espírito seja derramado abundantemente sobre essa igreja. Que os meus irmãos possam perseverar orando, Senhor. Começar o dia orando. Começar o dia ouvindo a tua voz, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Santo Espírito seja com cada um de vós, hoje e sempre. Diga amém. Vá para casa abençoado, fortalecido, renovado. Em nome de Jesus. Para sempre, aleluia, te louvamos. Para sempre, amém, aleluia, te adoramos. Para
for tonight.